Pedro estava feliz por ter feito um novo amigo. Geralmente os outros meninos só se lembravam dele para fazer piadas e colocar apelidos ofensivos. Lucas parecia ser um cara legal. Ria de suas piadas, não lhe apressava quando sua gagueira surgia e nem fazia perguntas grosseiras sobre sua mãe, por ela gostar de beber e de dançar. Olhou para as poucas bolinhas que havia lhe sobrado após a derrota que havia sofrido. Lucas até sugeriu devolver, mas o menino não aceitou. Podia ser um bobo, como de fato sabia que era, mas tinha dignidade. Aposta é aposta. Sentado em sua cama, lembrou-se da forma estranha como a irmãzinha de seu amigo olhava para ele. O olhar dela o havia intimidado. E a forma como ela interagia com aquela boneca velha, como se conversasse com ela, era muito estranha. Crianças faziam esquisitices às vezes, como ele bem sabia, mas algo naquela menininha havia feito sentir-se diferente. Sabia também que tinha errado ao mencionar o passado da casa para Lucas. Aquilo poderia atrapalhar a vida do menino. Repreendeu-se novamente pela boca grande que tinha. Caminhou até a cortina e puxou-a de lado, olhando para a casa do amigo. Na janela da direita acima, viu a menina parada em frente à vidraça. Estava agarrada à boneca. Havia alguém atrás dela, uma sombra. Talvez fosse a mãe, esperando alguma coisa, mas ele reparou que a menina olhava diretamente para ele. Como se confirmasse as suspeitas, ela ergueu um dos braços da boneca e acenou para ele. Apavorado, Pedro puxou as cortinas e afastou da janela. Estava ofegante. Sentiu-se que tentasse falar, gaguejaria até que explodisse. Paulo ouviu tudo que a esposa tinha a dizer. Sentada no sofá, Lara nada dizia, nem mesmo se levantou para cumprimentá-lo. Sua atenção estava voltada totalmente para a boneca sentada ao seu lado. Ele não conseguia acreditar que Lucas tinha ofendido a irmã da maneira que a mãe dissera, pois desde que era pequeno sempre a tratou com carinho, mesmo nas vezes em que brigavam por besteiras de criança. Mesmo assim, decidiu subir e conversar com o garoto. Antes de entrar, bateu de leve na porta. Respeitava muito a privacidade dos filhos. Oi, podemos conversar? Eu não bati nela, papai, e nem disse aquelas coisas, já exclamou o menino, voltando a apertar o rosto contra o travesseiro. Lucas se sentou na cama para olhar para o pai. Os olhos estavam vermelhos. Não, papai, quem tá mentindo é a Lara. Eu nem mesmo toquei nela. Desde que encontrou aquela boneca feiosa, ela anda se comportando de uma maneira estranha. Paulo esfregou os olhos cansado. Lucas, eu sei que a mudança não foi fácil para você, mas entenda, filho. Não está ajudando agindo assim. Ela só tem 5 anos. Como poderia inventar uma história dessas? Lucas não respondeu. Não tentaria convencer os pais daquilo que tinha visto. Preferiu se deitar novamente e ficar em silêncio. Quando Paulo chamou para jantar, ele disse que estava sem fome. Pedro esperou a mãe passar indo para o quarto. Pela forma como ela ria assistindo a TV, ele percebeu que ela havia bebido e muito provavelmente só acordaria no dia seguinte depois do meio-dia. Aguardou mais alguns minutos e quando ouviu os roncos pela porta, correu para a sala e ligou o computador. Era um aparelho velho, mas que ainda funcionava muito bem. Fora deixado ali por seu tio Alberto quando esse se mudou para não pagar a pensão dos filhos. Pedro ligou o monitor e apenas esperou, ouvindo o ruído do PC até que a tela acendesse em letras esverdeadas. Clicou com o mouse em seguida sobre o ícone do Google e escreveu ali na área de busca: família morta em casa no bairro Florença. Vários verbetes surgiram então na tela. Em uma passada rápida, Pedro percebeu que aquilo que estava procurando não estava ali. Decidiu mudar então as palavras-chave. Casal morto na rua Pedro Linhares. E completou colocando o número da casa. O buscador direcionou a uma antiga reportagem do jornal local, que mostrava a foto de um jovem casal sorrindo para a câmera. A matéria dizia sobre o assassinato brutal da mulher, a golpes de martelo, e o suposto suicídio do marido poucas horas depois, numa colisão proposital lá na rodovia. A polícia atribuiu o crime a um surto psicótico do marido, que não tinha histórico de violência ou vícios. Atento a qualquer ruído, Pedro selecionou a matéria e enviou para a impressora, que era antiga e muito barulhenta. Ao rodar a tela, percebeu uma outra reportagem, dessa vez de um antigo seminário do qual ele só tinha ouvido falar. A foto da matéria mostrava uma casa que, apesar de diferente, ele reconheceu.
era de Lucas, mas tinha algumas mudanças ali. O texto mencionava um suicídio. O morador teria ingerido veneno para ratos misturado com cerveja. O copo com os restos da substância estava na mesa, diante do copo. Pedro enviou a matéria para impressão também. As manteria guardadas até ter certeza de que poderia contar a seu novo amigo sobre o passado daquela casa. Afinal, ele tinha todo o direito de saber. Desligou o computador e recolheu as folhas, voltando para o seu quarto. Em pouco tempo dormia, rangendo os dentes como fazia desde pequeno. Lara observava a cena sem conseguir entender o que estava acontecendo. Não gostava do que via, estava com medo, mas não sabia para onde correr. Observava um casal de meia-idade amarrados um ao outro, sentados sobre a cama. De suas bocas saíam trapos de pano que os impediam de falar. Portanto, eles só grunhiam e se debatiam. A mulher chorava resmungando em súplica. O corte acima de sua sobrancelha escorria sangue. De repente, a menina surgiu, a mesma que no outro pesadelo, a que torturava o gato. Ela despejou o conteúdo de 2 garrafas plásticas sobre aquele casal que se sacudia em desespero. Quando as garrafas esvaziaram, ela as tirou para o lado e acendeu um isqueiro. O homem e a mulher lutaram para se soltar, mas quando a pequena chama tocou o lençol, o fogo se agigantou, engolindo o casal. A menina ria e pulava, assistindo à brutal cena de morte. Lara conseguia sentir o cheiro medonho de carne e cabelos queimados. O grunhido do casal foi diminuindo até desaparecer completamente. As barras da camisola da menina começaram a pegar fogo. As chamas subiram pelo tecido fino, enquanto ela gargalhava saltando como se estivesse se divertindo. O fogo alcançou os cabelos dela que se enrolavam estalando enquanto ardiam. Lara estava tremendo, de boca aberta, e absorvia todo o horror e loucura daquele holocausto. Então a menina se virou e olhou para ela. O rosto era um emaranhado de carne viva sorrindo entre as chamas. Mais uma vez a menina acordou gritando em pânico. Muito prazer, me chamo Hilda Gonçalves. A velha senhora sorridente de cabelos acobreados estendia a mão por cima do muro. Débora, que podava as roseiras, sorriu e apertou a mão da mulher. É um prazer, senhora. Me chamo Débora. A senhora então disse para ela. Sejam bem-vindos ao bairro. Obrigada. Aquela ali é minha filha Lara. A senhora seguiu com os olhos na direção apontada pela vizinha e viu uma menina de cabelos castanhos e conjunto de moletom rosa. Estava abraçada a uma boneca de pano. Olá, princesa, como vai? A criança não respondeu. Segurava o rosto da boneca junto ao ouvido e em seguida voltou-se para dentro da casa. A senhora gostaria de entrar, dona Hilda? Tem certeza que eu não vou incomodar vocês? Que isso, de modo algum. Eu não levo jeito com a jardinagem mesmo. Débora colocou a tesoura de poda na prateleira ao lado da porta. Fez sinal então para que a vizinha entrasse. Dona Hilda, sentada no sofá, observava tudo. A casa estava organizada e limpa. As paredes enfeitadas com retratos da família em diversos tamanhos. Lucas estava sentado no sofá desenhando num bloco de papel. Boa tarde, meu jovem, saudou a senhora. O menino deixou o bloco de lado e se levantou respondendo. Boa tarde, disse ele. Nesse momento, Débora regressou da cozinha trazendo uma bandeja com uma jarra de suco e também 2 copos grandes enfeitados com rodelas de limão. Encheu um dos copos e serviu à vizinha. E então, a senhora vive aqui há muito tempo? Dona Hilda bebeu um pouco de suco e respondeu. Tem mais de 50 anos. Meu marido comprou essa casa pouco antes de nos casarmos, quando ele trabalhava na rede ferroviária. Débora ouvia com atenção, feliz por estar conversando com alguém do bairro. Nós não tivemos muita escolha, sabe? Meu marido foi transferido para cá. Um emprego melhor, um salário melhor. Não podemos recusar. Seguiram falando então sobre coisas cotidianas, até que a vizinha disse. Achei que ninguém moraria aqui novamente. Lucas, que até então estava atento somente ao desenho que fazia, começou a prestar atenção. Sério? Perguntou Débora. Mas por quê? É que ficou desocupada por muito tempo. Achei que até acabaria sendo demolida, mas pelo jeito fizeram um bom serviço de restauração, não foi?
Lucas teve vontade de perguntar se aquela mulher sabia algo sobre as tais mortes ocorridas ali, mas conseguiu se conter. A mãe já estava irritada com ele, não queria mais confusão. De repente, Lara desceu as escadas. A vizinha ficou olhando para ela que segurava a boneca como se temesse perdê-la. Quando a menina se aproximou, Dona Hilda lhe perguntou: "E você, princesa, está gostando da casa nova?" Ao invés de responder, a menina esticou os braços com a boneca na direção da mulher. "Dá um oi para Suzy." Quando o corpo da boneca encostou no rosto da vizinha, essa sentiu como se um animal peçonhento e repulsivo a tocasse. A mulher deu um grito, se afastando depressa. Em seu rosto surgiu um arranhão vertical. Um tufo de cabelo se manteve preso aos botões da roupa da boneca. Débora, nervosa, tentava ajudar, enquanto Lara ria e puxava a boneca de volta, como se estivesse se divertindo com aquilo. Lucas olhava assustado, temendo se envolver para ajudar e acabar sendo punido novamente. Débora então empurrou Lara para o lado, na direção do sofá, e conseguiu soltar os cabelos da senhora agarrados à boneca. "Por favor, Dona Hilda, me desculpe." A velha senhora parecia apavorada quando disse: "Tá tudo bem, querida. A boneca deve ter se enroscado no grampo do meu cabelo." Realmente haviam grampos apontados no emaranhado de cabelos da mulher. O arranhão sangrava levemente. "Por favor, me deixe fazer um curativo", pediu Débora. "Não, querida, não se preocupe. Não foi nada." Depois de mais alguns pedidos de desculpas, Dona Hilda se retirou. Débora virou-se para a filha, que ainda estava sorrindo. "Lara, o que foi que deu em você?" Lara olhou para a mãe e respondeu: "A Suzy não gosta dessa velha fofoqueira." Débora ficou chocada com a resposta. "Suba para o seu quarto, mocinha. Vamos ter uma conversa." Quando a menina tentou pegar a boneca, a mãe a impediu. "Não, só você vai para o quarto. A boneca fica." Pela primeira vez, Débora viu ódio nos olhos da filha, que ardiam como se fosse uma completa estranha. Débora ficou parada na sala observando a filha subir as escadas sem nada dizer. Nas raras vezes em que foi necessário chamar a atenção de Lara com mais ênfase, a menina costumava agir como se estivesse magoada. Em mais de uma vez chorou e pediu desculpas, prometendo não fazer mais. Mas dessa vez a única reação foi aquele olhar insano, que não era apenas de raiva momentânea, era um ódio frio. Lucas, que assistiu toda a cena assustado, nada dizia. Apenas observava, percebendo a perplexidade no rosto da mãe. Receoso, perguntou: "Mamãe, tá tudo bem?" Débora olhou para ele e forçou um sorriso. "Tá sim, meu filho, não se preocupa não." Mas ele já estava preocupado. Aquela cena apenas havia reafirmado os temores dele. A irmã estava agindo de um modo estranho, e ele tinha certeza de que a boneca tinha algo a ver com aquilo. Mais tarde, quando Paulo conversou com a menina, essa insistiu mais uma vez que não tinha feito nada de errado. Afirmou que os cabelos da vizinha se enrolaram na boneca dela e que um dos grampos estava entre eles e arranhou-lhe o rosto. Para não contrariar a esposa e nem ficar de mal com a filha, a quem ele amava incondicionalmente, ele disse que a menina devia desculpas à mãe e à vizinha. Ela concordou e antes que se retirasse pediu: "Papai, você por favor pode trazer a minha boneca?" Ele sorriu assentindo. Paulo tentava não perder a linha, mas estava começando a se irritar com a esposa. "Débora, ela tem apenas 5 anos. Como pode ter machucado a vizinha de propósito? Você mesma disse que ela tinha um grampo nos cabelos." Débora, que lavava a louça, se virou para encarar o marido. "Eu sei o que vi, Paulo. A forma como ela ria e debochava, parecendo achar divertido. E depois o modo como me olhou. Não vou voltar atrás. Essa noite ela dorme sem a boneca." Paulo conhecia bem a esposa. Sabia que ela não puniria a caçula sem motivos, mas mesmo assim sentia pena da filha. "Tá bem, que seja", disse resignado. "Ela vai ficar de castigo. Mas o que tem a boneca a ver com isso?" Débora fechou a torneira e secou as mãos na barra do avental. "Faz parte do castigo, Paulo. Ela não tem do que reclamar. Tá num quarto cheio de brinquedos e já chega dessa conversa." Ele apenas assentiu e não insistiu mais. Em seu estômago a gastrite já se manifestava. Já passava das 11 horas quando Paulo desligou a TV da sala. Não estava interessado no filme que estava passando,
Mas como Débora havia subido logo após a novela acabar, ele preferiu deixá-la sozinha para evitar mais discussões. O tempo todo que esteve ali sentiu-se observado. Ele não conseguia explicar, no entanto, aquela sensação que o afligia. A sala estava completamente escura. Antes de ir para o quarto, abriu a porta e espiou o quarto de Lucas. O menino dormia com o abajur aceso e uma revista de videogames na mão, em cima do cobertor. Paula entrou e colocou a revista sobre a cômoda e desligou a luz. De lá seguiu para o quarto de Lara. A menina respirava calmamente, com o dedo enrolado nos cabelos, como de costume. Paula ajeitou os cobertores sobre a filha e deixou o quarto. Quando entrou em seu próprio, Débora estava deitada de lado, com uma das mãos sobre o seu travesseiro. Ele se deitou com cuidado para não incomodar a esposa. Ficou satisfeito quando ela virou-se aninhando-se junto a ele. Em menos de 10 minutos já estava dormindo, sentindo o perfume dos cabelos dela.